Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Flores de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre o que eu li no mês de fevereiro. Gente, eu acho que eu posso dizer que o mês de fevereiro foi um mês muito produtivo. Eu li muitas coisas interessantes. Eu acho que eu tive alguns preferidos nesse mês, o que é muito legal, porque no mês de janeiro eu também tive um livro preferido, que foi Ao Farol. E eu preciso dizer que mais um mês a Virginia Woolf entrou na minha lista de preferidos. Então, acho que descobrimos uma autora favorita logo de cara no ano de 2024. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, nessa edição antiguíssima da literatura brasileira contemporânea, que foi uma série. E, gente, que edição linda, né? Capa dura. Eu encontrei essa edição num sebo lá em Arraial do Cabo. Sebo O Sarau. Que lugar lindo, gente. Pequenininho assim, olha, mas simplesmente maravilhoso. Bom, sobre o conteúdo em si, né, gente? Foi o meu primeiro contato com a Diná Silveira de Queiroz, que é uma dama da literatura brasileira, fez parte da Academia Brasileira de Letras. Mas, assim, eu não gostei. E eu não gostei mesmo, tá? É um não gostei, não é um. Tem coisas que eu gostei. Não, eu não gostei de nada nesse livro. Eu não gostei do desenvolvimento, eu não gostei do arco das personagens, de como que ela desenvolveu o tema que ela se propôs. Se tem uma coisa que me incomoda no livro é quando eu sinto que o autor ele se levou muito a sério, ele tinha um objetivo grandioso com aquela obra e ele não tinha o cacife, ele não teve o conteúdo para desenvolver, ou o tempo, ou a paciência. Não sei, eu não sei por que ela não conseguiu desenvolver esse livro a termo, né? Até o bebê nascer. Eu digo isso porque eu já li, por exemplo, livros como o Apanhador no Campo de Centeio, que eu vejo as pessoas meterem o malho nesse livro. É um livro que não se leva a sério. É um livro que não tem essa proposta. A proposta do J.D. Salinger é ser o mais simples possível e, dentro daquela simplicidade, mostrar a complexidade dos sentimentos e do mundo interior daquele personagem adolescente. Enquanto isso, a sensação que eu tive aqui é que a Diná queria fazer algo muito incrível, falar sobre a morte, né? Para quem não sabe, esse livro se passa em Campos do Jordão, com personagens que estão doentes, adolescentes que estão com doenças da época, né? Aquela doença da tuberculose, pneumonia, aqueles problemas de pulmão que não se tinha muito como tratar. Então tinha essa ideia de levar a pessoa para a serra, para o campo, para lugares onde você tem um ar mais puro, para tratar e ver se a pessoa melhorava. E essas meninas estão todas nesse sanatório, mas não é bem um sanatório, não é um hospital, tá? É como se fosse uma casa de pensão, uma pensão para meninas que estão sendo tratadas dessa doença, da tuberculose, da pneumonia, enfim. E aí você tem essa protagonista que poderia ter sido desenvolvida internamente, ela só consegue chegar no mais superficial dos sentimentos daquela personagem. A protagonista é totalmente desinteressante e as outras personagens também não são tão interessantes. As outras meninas da pensão não são tão interessantes assim, a tirar uma, exceto uma era mais interessante, mas de resto, tudo muito superficial, tudo muito na superfície, em um lugar, em um livro que você está falando de morte, morte na juventude, né, de meninas de 16, 15, 20 anos no máximo, que estão tendo que ter esses pensamentos, ter essas reflexões muito densas, né, muito transformadoras e desesperadoras para um jovem ter que ter, e você não consegue sentir isso aqui, entende? Então, assim, eu fiz um texto lá, acho que eu fui até um pouco dura, mas eu também não tô nem aí, gente. Eu não é porque eu tô pegando o livro de um autor que ele é considerado um clássico, que ele é considerado um grande escritor, eu preciso ser honesta com o que eu percebi na obra. Talvez A Muralha, que me parece mais famoso da Diná,
seja melhor do que esse aqui. Eu tenho ali na minha estante, eu pretendo ler, né? Mas esse daqui, eu achei que tudo que ela se propôs, eu até falei assim, ler esse livro é você já saber nadar, saber mergulhar e você ter que nadar na piscininha de criança. Entende? Então, assim, nada foi desenvolvido totalmente. Nenhum dos temas, nem os romances que acontecem na história, nem o desenvolvimento das personagens. Depois eu peguei, como eu tinha prometido na minhas leituras de carnaval, eu peguei Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Eu confesso que na minha memória, o livro, a peça era mais divertida, era mais engraçada. Eu não sei se sou eu que não estava me sentindo muito bem, né? Não estava com o humor certo, mas assim, é maravilhoso. Eu marquei algumas partes aqui, eu marquei algumas coisas que eu achei interessantes, de reflexões sobre o amor mesmo, mas eu não posso dizer. É aquela coisa, né, gente? Do Shakespeare, os meus preferidos são as tragédias, especialmente Macbeth. Eu tenho essa paixão por aquilo que é, sabe, intenso. Não tem jeito, né? É a minha personalidade e como que ela encontra com a personalidade do Shakespeare e das obras dele. Eu pretendo depois ler novamente a Megera Domada, que eu acho que também deve ser bem legal. Eu também me lembro eu fiz um trabalho na escola, fiz uma fotonovela. Eu era a Bianca, a carinha de boazinha. Eu fiz a Bianca e a minha amiga, que era a Danadona, ela fez a Catarina. Aí depois eu li O Abissabe, da Beth Campton. Esse livro é uma obra de autoajuda? Pode ser autoajuda, autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento. Usem o termo que vocês preferirem para se sentir confortável em dizer que leram um livro. Porque tem gente que tem vergonha de dizer que leu autoajuda. Então ela vai colocar um livro. É um livro de autodesenvolvimento, é um livro de psicologia, é um livro. Vai dar um monte de nomes aí para não dizer que é autoajuda. E para mim, todo livro é autoajuda. Qualquer livro que você leia pode fazer o papel de te ajudar de alguma forma, dependendo do que acontece quando aquele conteúdo entra em contato com você, qual é a transformação. Né? O Jung dizia isso, quando dois caráteres eles se chocam, algo acontece. Né? Quando duas personalidades entram em contato, uma transformação, uma alquimia é feita. Então, um livro, quando entra em contato com a gente, o ideal é isso acontecer. Então, assim, para mim é autoajuda isso aqui, tá bom? E literalmente, ela vai fazer alguns pontos aqui de orientação com você, de direcionamento, de meditação, né, de reflexão. Vai ter perguntas para você responder. É um livro bem interativo, tá? O Wabi-Sabi é uma filosofia japonesa que eles têm até dificuldade de falar sobre isso, o japonês. Segundo ela aqui nesse livro, o japonês mesmo, ele vive tanto isso que ele não sabe falar disso. E eu acho isso muito legal. Né? Não é uma ideia, é uma vivência. Não é uma ideologia, é algo que realmente se vive, se vivencia, se experiencia. Isso é muito bacana. Porque quem fala muito faz pouco. Aqui eles fazem, mas não falam. O Wabi-Sabi é difícil de dizer o que é. Mas basicamente é esse apreço, essa harmonia, essa comunhão com a vida, com a natureza. Uma aceitação muito grande daquilo que você não pode controlar. Né? E uma apreciação daquilo que não é controlável. Por isso que, para mim, fala muito de energia feminina o Wabi-Sabi, tá? Porque é você viver em harmonia, dançando com o que é. Né? O tempo vai trazer mudanças, então vamos dançar com as mudanças. Né? O tempo tem uma deterioração, né? As coisas vão se erodindo com o tempo. E isso também é bonito. Né? Isso não é feio. O quadro que está sendo transformado pela ação do oxigênio, né? Ali que está envelhecendo, os livros antigos que a gente tem, acabei de mostrar um. Esse livro, quando você olha para ele e você acha ele lindo, mesmo ele estando aqui, né, já meio que deteriorado pelo tempo, isso é o Wabi-Sabi. Então, assim, é muito legal. Eu gostei muito, foi uma indicação lá no canal da Laura, do Literapia, e eu levei para minha vida mesmo, né? Eu pretendo reler e estou indicando pra caramba nos mapas femininos que eu faço,
Para quem não sabe, eu sou astróloga. Eu tenho que avisar isso, porque às vezes eu falo mapa, a pessoa fala, do que ela está falando? Eu sou astróloga, faço mapa astral. Aí depois, eu terminei de ler primeiro Mrs. Dalloway, que eu já estava lendo desde o início do mês. E eu gostei foi pouco, né? Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro. E terminei quase junto, assim, terminei de ler Mrs. Dalloway, eu comecei a ler Tu Não Te Moves de Ti, e em 3 dias eu tinha lido os dois. E foi impossível não comparar, apesar de não ter nada a ver as histórias, tá? Mas é impossível não comparar a premissa, o motif, né, digamos assim, desses livros, de alguma forma, o que eles causaram em mim. Não Te Moves de Ti é uma obra da Hilda Hilst, prosa, para mim, assim, um grande início como essa autora. Eu pretendo ler tudo que ela já escreveu, que é um desafio, porque ela escreveu muita coisa. Ela era poetisa, e eu consegui fazer, assim, dentro de mim, uma ligação muito forte. Quem ficou curioso aí com as minhas percepções sobre Mrs. Dalloway e Tu Não Te Moves de Ti, tem um vídeo aqui no canal sobre esses 2 livros, tá bom? Eu terminei o livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, que é uma obra clássica da literatura japonesa, né, pelo jeito muito importante para a cultura como um todo. Eu achei sensacional. É um livro rápido de você ler, porque são entradas, como se fossem entradas de um diário. Então, assim, não demora. Pelo menos eu comi isso aqui em 2 dias. Né? Estava no carnaval, né? Eu estava ali sem muita coisa para fazer. Então, eu consegui pegar. E eu adorei, como vocês podem ver aqui, tem 500 coisas marcadas nesse livro. É outro que eu também estou indicando para as mulheres, porque eu acho que é uma obra que fala muito sobre a contemplação, sobre você existir aqui no agora, né? Prestando atenção no que está ao seu redor, na natureza. Eu acho que é muito interessante essa coisa da cultura japonesa, que combina o feminino e o masculino, assim, de uma forma muito bonita da gente ver. Né? É uma cultura que ela tem um lado bélico, mas ela também tem um lado mais receptivo, mais sensível. Enfim, eu gostei muito desse livro aqui. E é engraçado, tá, gente? Eu ri muito com algumas fofocas, porque a história, basicamente, né, o conteúdo desse livro, basicamente, é essa dama da corte japonesa que é incumbida ali de escrever algumas coisas naquele bloco de papel sobre o que estava acontecendo na corte, e ela começa a descrever para você as estações, como que eram as árvores, como que era a relação entre as pessoas. Então, assim, ela vai fazendo uma fofoca aqui também sobre a corte, sobre como é que era enfim, a cultura da corte japonesa. Eu pretendo fazer algum vídeo aqui com indicações e colocar esse livro dentro de uma lista. Né? Lá no meu Instagram eu tenho um texto só sobre esse livro. Assim que eu terminei o livro do Travesseiro, eu comecei a dar continuidade. Eu já tinha começado, mas eu ainda não tinha me dedicado realmente à leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Como qualquer cidadão brasileiro, eu li esse livro na escola. E assim, gente. Não sei. Eu falei sobre esse livro no último vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu falei sobre o desperdício de vida. Para mim, o personagem desperdiçou a vida dele inteira com coisas que não importavam, com tudo que era de pouquíssima importância realmente para a alma humana. Mas, enfim, é uma leitura que não é fácil. Não adianta, você não vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nem você lê aquele livrinho ali da esquina. É uma obra escrita com um rebuscado profundo, tá? Eu não acho que é só porque era daquela época, eu acho que a escrita do Machado não é fácil. Ele tem uma genialidade no escrever, é necessário que se diga isso. Ele faz metáforas, ele faz comparações, é um negócio assim, ele escreve de um jeito diferente. Eu até marquei aqui para vocês terem um exemplo. Creio que, por então, é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Aqui ele está falando
desse processo pós a morte da mãe dele, em que ele fica um pouco hipocondríaco, fica com medo de morrer, né? E eu acho que aqui começou também muito da falta de vitalidade dele, talvez ele estivesse com uma depressão ali, que nunca foi curada depois da morte da mãe, tá? Mas olha como é que o Machado vai explicar para você que ele começou a desenvolver hipocondria. Desabotoar em mim. Ele usa metáforas, ele tem uma escrita muito diferente. Então, assim, não é que nem você pegar qualquer outro escritor para você ler. Então, isso é genial, mas não é uma leitura fluida. Não é uma leitura que você diga assim, nossa, cara, que gostoso de ler. Não na minha concepção. Talvez aí para outras pessoas seja, mas a gente está falando aqui da minha opinião, né? Não quer dizer que eu não gosto. Eu tenho aqui uns 4 livros dele, dessa coleção da Martin Claret, para eu ler. Então, vai dar tudo certo. Eu vou ler Machado de Assis. Só não acho que é uma leitura que seja para mim, assim, é o meu tipo de livro que eu amo ler. Não, não é. Né? Ele tem as temáticas dele, a forma como ele apresenta essas temáticas, não é ali muito Marina, mas ele não tem que ser. Né? Tem que ser Machado. Então, eu gosto de ler Machado do jeito do Machado, mas não posso dizer que é o meu livro preferido. Tá bom? E não acho, gente, sendo bem sincera, que deveria se indicar Memórias Póstumas para adolescente ler na escola. Melhor Dom Casmurro. Minha opinião, se você é professora aí, melhor Machado, Dom Casmurro do que Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é difícil de um adolescente conseguir captar. É um assunto muito longe, muito pesado, muito negativo, eu acho, para um adolescente conseguir se identificar, entende? Mas enfim, essa é a minha opinião. E aí eu terminei o mês lendo Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicanalista, especialista ali em Carl Jung, em falar sobre o inconsciente, em falar sobre as necessidades da nossa alma, as necessidades da nossa existência para você se sentir bem, para você se sentir realizado, né, para você se sentir com um propósito, com um sentido de vida. Eu acho que é sobre isso que a Clarissa fala em muitos dos livros dela. Talvez você já conheça Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro mais famoso da Clarissa, né? Mas esses dois aqui são tão fininhos, são 2 fábulas, são contos que ela vai desenvolver sobre temas importantíssimos para a individuação, para o autoconhecimento, né, da pessoa. Então, assim, se eu puder dar um pitaco, leia os 2. Compre os 2 e leia eles, assim, juntinhos. Terminou de um, ler o outro. Porque eu acredito que eles se complementam. Esse daqui é O Jardineiro que Tinha Fé, onde ela vai falar sobre o poder de ressurreição que nós temos, né, de regeneração. E esse daqui é O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente. O que é suficiente para você? Será que alguma coisa é suficiente? Ou a gente nunca está satisfeito? E ela vai também explicar como as histórias, como os contos, as fábulas são fundamentais para a gente aprender certos conhecimentos que a gente não consegue com uma palestra, com alguém ensinando, orientando a gente. Só uma história é capaz de, às vezes, te ensinar, abrir uma chave, abrir uma porta, né, dentro de você. É isso, meus amores. Essas foram as leituras do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês leram nesse mês? Deixem aqui nos comentários, caso vocês queiram. E os links para as obras que eu apresentei para vocês aqui estão no primeiro comentário aqui abaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.